hora de falarmos sobre como empreender de uma maneira mais eficiente, qual o melhor nicho aí para você empreender e também a importância de saber se comunicar com o seu cliente de maneira virtual aí nesses tempos de pandemia. E a gente recebe a Aline Oneda, que é publicitária, especialista em marketing e numa coisa que o Robson adorou, que é encantamento do cliente. Adorei o termo, viu? Tudo bem, Aline? Boa tarde. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Cássio. Um prazer estar aqui com vocês. E a Aline tá na live, viu, Robson? A Lorena tá dividindo aqui a tela da live com a gente. Agora, Aline, esse encantamento não é tipo pegar uma flauta, né? Ficar sentado lá e tocando pra cobra subir, igual os hindus fazem, não, né? Não tem nada a ver com esse tipo de encantamento, não, né? Não tem cobra, não. É não, mais tranquilo isso daí. A gente realmente entender o que o cliente quer, o que ele precisa, e a gente suprir as necessidades desse cliente para ele ficar encantado, ele se transformar num vendedor da nossa empresa, do nosso serviço. O que eu acho interessante é que às vezes a gente fazendo um pequeno detalhe a mais do que aquele que é o serviço, uma coisa que não te custa muito, que demanda apenas um pouquinho de atenção, vai fazer com que aquele cliente seja fiel a você, à sua marca, né? Com certeza. Eu pesquiso muito com as pessoas quando elas vão falar bem ou mal de uma empresa, e geralmente é algo muito pequeno que fez ela gostar muito ou ela detestar aquela empresa. Geralmente é uma forma de você conversar, uma atenção a mais que você deu, um detalhe que você pensou que a pessoa estava precisando e ela percebeu que você fez sem segundas intenções, sem pensar em venda. Isso faz com que o cliente se encante. É quando você pensa primeiro nele e é na sua venda como consequência. Às vezes a gente frequenta um comércio, por exemplo, um restaurante, um bar, uma loja, uma boutique, né? Uma loja de calçados. Às vezes não é nem que a loja seja melhor, às vezes não tem nem o menor preço, mas tem um atendimento diferenciado. Isso influencia demais, né, Aline? Influencia muito. Ainda mais, por exemplo, a gente aqui em Minas, que tem essa questão de conversar, de fazer amizade com o outro que a gente acabou de conhecer. E essa conversa, esse tratar diferente, faz com que a gente volte. Então, assim, cada pessoa tem um tipo. Então, tem pessoas que voltam mais vezes porque aquele atendimento é muito rápido. Ou porque entrega na casa dela. Outros é porque vai lá e toma um cafezinho e conversa durante horas com o vendedor ou com o dono da loja. Cada um é de um jeito. E você, quando tem um negócio, a gente tem que saber se adaptar ao que o outro está querendo. Um quer conversar um pouco mais, então você disponibiliza um pouco mais de tempo. O outro está com pressa e precisa que você seja muito rápido, você se adapta a ele. Não é um momento de conversa, né? É o momento de você atender ele mais rápido. Então, a gente se adaptar ao outro. Não tem uma regra muito clara. A única regra que tem é preste atenção no que o seu cliente está precisando naquele momento e se adapte para isso, para servir ele. E agora vamos com dicas para quem está empreendendo agora nesse período de pandemia. Tem gente que teve que largar o emprego formal ou aquela atividade que exercia ficou inviável durante esse período. Eu conheço pessoas que fazem pão, começaram a fazer marmitex, estão servindo qualquer tipo de lanche ou pega alguma coisa que sabe fazer, um tipo de artesanato ou qualquer coisa em casa e está transformando isso num produto, vendendo talvez no Instagram ou para a vizinhança. O que você deixa de dica para esse pequeno empreendedor que está começando agora nesse período de crise? É o seguinte, com o que você tem nas mãos, desenvolva, se você faz pão, desenvolva o melhor pão que você puder. Pesquise a massa, pesquise o melhor ingrediente que você pode fazer dentro do custo-benefício que você está disposto a entregar para o cliente. Você entrega o melhor, para a pessoa olhar e falar assim, nossa, o melhor pão que eu já comi. Ou o melhor artesanato, algo caprichado. Porque por mais que um bom atendimento seja importante, ele é importante. Só que a gente tem que ver que o mais importante, além de tudo, é ter um serviço, um produto muito bom. E aí vem o atendimento por trás para sustentar esse bom serviço, esse bom produto. Então, assim, se concentre, estude em trazer o melhor, para o cliente olhar e falar assim, nossa, lembrei daquele pão, porque foi o melhor que eu já comi, preciso dele. E o cliente vai ficar tão satisfeito que vai falar com o outro, nossa, vai falar com o vizinho, comi aquele pão de fulana, você viu que delícia? Você tem que experimentar. É o boca a boca, né?
O pouco a pouco é o que mais funciona. Agora, Aline, olha só, eu morei na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, por muitos anos, e eu presenciava uma coisa lá, o seguinte: as pessoas iam no local, às vezes, grandes empresários, né? O cara era funcionário de grandes empresas, CEOs, inclusive, e aí, de repente, ia lá e se encantava com o lugar, se empolgava, pedia demissão, fazia um acordo com a empresa que ele trabalhava, empresa grande, com salário alto, e se entregava de corpo e alma, sei lá, num restaurante, numa casa noturna, numa lojinha, naquela empolgação toda. E muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, davam com os burros na água. E pessoas que eram pessoas inteligentes, bem informadas. Por que isso acontece? É falta de pesquisar, essa mudança radical da profissão, do estilo de trabalho. De repente a pessoa é um diretor de uma grande empresa e vai vender pão de queijo. Então a pessoa pode se dar mal com isso? É normal? É normal, pode se dar muito mal. Por exemplo, eu só tenho um exemplo disso. Uma vez eu fui abrir uma loja de bicicleta sem entender nada de bicicleta, sem entender nada do comércio na época. Só que não adianta, quando você vai abrir e você vai empreender, tem que ser um assunto que você goste de estudar. Você pode até não entender muito, mas tem que ser um assunto que você goste. Porque você vai falar daquilo e vai 24 horas. O tempo que você não estiver atendendo um cliente, vendendo, você tem que estar pesquisando o mercado, sabendo quem é o seu concorrente, o que ele está fazendo, o que o seu cliente está fazendo, entrando em páginas do Facebook, por exemplo, ou do Instagram, vendo o que eles estão falando nas páginas de marcas maiores que você, por exemplo. Então você tem que viver aquilo intensamente. E quando você abre só pensando, eu vou aproveitar que eu vou curtir a vida, vou ter mais tempo para ser feliz e tudo mais, para curtir uma praia e tal, você vai se dar muito mal, porque o começo não é assim. O começo é você estar 24 horas só pensando nisso. E aí depois que as coisas vão se estruturando, você vai contratando um time, que as coisas vão se encaixando, você vai viver aquilo, pesquisar sobre pão de queijo, sobre o que for que você estiver vendendo, numa praia pode ser, mas você está na praia pesquisando também. Você vive aquilo, você está com o radar o tempo inteiro olhando o que pode estar acontecendo, novidades que podem estar no mercado. Então erra muito quem entra, por exemplo, no nicho para ficar mais tranquilo, ou porque está vendo que é um nicho de alto crescimento e acha que você também vai poder surfar na onda, mas não é bem assim. Tem um nicho certo para cada pessoa. Porque a gente não tem certeza nenhuma se o sucesso vai dar certo, nem se o fracasso vai dar certo. Então não é muito escolher um nicho que está crescendo ou porque está em queda. É um nicho que você vai ser realmente bom e se destacar. Ô Aline Oneda, para quem quiser te seguir, acompanhar seu trabalho, ter mais informações, como faz? Olha, tanto no Instagram quanto no YouTube, Aline Oneda, eu posto diariamente conteúdos gratuitos para mudar de vez o nosso atendimento no Brasil, para mais pessoas terem clientes que vendem eles, clientes que indicam que estão satisfeitos e pessoas também felizes em atender e servir o cliente. Então é só me procurar no Instagram ou no YouTube, no Aline Oneda. Valeu, Aline, muito obrigado, Obrigada, viu? Aline. Até a próxima. Obrigada Valeu. a vocês.